Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um filósofo que viveu no final do século XVIII e no início do século XIX. Nasceu na Prússia, que faz parte da atual Alemanha. E ele foi um divisor de águas na época. E por que ele foi um divisor de águas? Kant foi um divisor de águas porque na época em que viveu, o iluminismo era muito dividido entre o racionalismo, a corrente racionalista, corrente da razão, lógica, e a corrente do empirismo, que é da experiência, da vivência, ou seja, da faculdade da vida. Então, ele tentou conciliar, foi muito bem sucedido na ideia de conciliar o empirismo com o racionalismo. E aí ele desenvolveu a teoria dos juízos. O que é a teoria dos juízos? Vamos lá, vamos dar uma olhada. A teoria dos juízos de Kant. A teoria dos juízos é muito simples de entender. Muita gente acha complexo a teoria dos juízos, mas eu vou explicar com exemplos, vai ficar bem fácil para vocês. Então, Kant desenvolveu a teoria dos juízos, que foi uma forma de conciliar as duas formas de conhecimento, as duas correntes, que era a corrente da razão, a corrente da razão, do racionalismo, Descartes, cartesiano, e a corrente do empirismo, que é da experiência. E aí, ele desenvolve então aqui a teoria dos juízos. Primeiro, o juízo analítico. O que seria o juízo analítico? O juízo analítico seria uma forma de conhecimento mais exata, mais confiável, uma forma de conhecimento forte, Então, o analítico seria ali baseado na matemática, por exemplo, onde você tem mais uma certeza na forma de conhecimento. E aí você tem o juízo sintético. Juízo sintético seria uma forma mais fraca de conhecimento. É uma forma mais intuitiva, mais empírica. E aí ele tentou conciliar esses dois juízos no sintético a priori, que seria uma relativização do juízo analítico e do juízo sintético. Então vou dar um exemplo para vocês do que seria o juízo analítico. O juízo analítico seria aquele juízo em que o predicado não altera a veracidade, não altera o fato ou a veracidade da informação. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados, ou o quadrado tem 4 lados. Esse predicado 4 lados ou 3 lados, ele não vai mudar o conceito. Porque no momento que eu digo triângulo, você já sabe que triângulo tem 3 lados. Ou se eu digo quadrado, você já sabe que o quadrado tem 4 lados. Então esse predicado que vai ser acrescentado, essa qualidade que é acrescentada na sentença, o triângulo tem 3 lados não é algo necessário. Sem 3 lados, eu sei intuitivamente o que é um triângulo. O quadrado tem 4 lados. Esse 4 lados, esse predicado, ele não altera o sentido do quadrado. O quadrado em si já me traz a ideia da figura do quadrado. Eu sei o que é quadrado intuitivamente. Então isso seria um juízo analítico. Agora, um juízo sintético, por exemplo, seria, por exemplo, aquele carro é vermelho. Você sabe que carro pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser azul, pode ser prata, pode ser preto. Então, esse predicado, ele é essencial para a ideia de carro. Aquele carro é vermelho. Aquele carro é vermelho, sabemos que tem carro vermelho, que tem carro amarelo, verde. Então, necessariamente, esse predicado, ele completa a definição do carro. Então, aí seria um juízo sintético. Vou dar um outro exemplo de um juízo agora, de um juízo sintético a priori, em que você concilia a ideia do juízo analítico e a ideia do juízo sintético. Isso daí é uma dialética, que a gente pode até pensar na dialética, onde nós temos o juízo analítico como a tese, o juízo sintético como a antítese e o sintético a priori como a síntese.
Então, um exemplo de juízo sintético a priori, eu pensaria em todo objeto tem peso, né? A gente sabe que para ser um objeto precisa ter massa. E claro que cada objeto vai ter um determinado peso. Então, eu sei que, por exemplo, no planeta Terra eu tenho uma gravidade, na Lua eu tenho outra, em Marte eu tenho outra. E esse peso vai variar. Mas é certo de que todo objeto terá peso, porque todo objeto precisa ter massa para existir. Então, isso é uma forma de conciliar o conhecimento, o juízo, né? Porque o juízo é uma forma de conhecimento, o juízo analítico, o conhecimento seguro, o juízo sintético, que é o menos seguro, e a gente conciliando em dois o sintético a priori. Aí nós temos aí então a teoria dos juízos com exemplos, e aí a gente entra um pouco na ética, segundo Kant. Para Kant, a ética é algo bem diferente do que era a ética para Aristóteles, em que a ética era a necessidade de ser feliz, a felicidade, né? A busca pela felicidade, segundo Aristóteles. Para Kant, não. Para Kant, o dever ser, o dever, ele está acima da felicidade, né? Aí ele desenvolve essas teorias dos imperativos. O imperativo hipotético e o imperativo categórico. O imperativo hipotético é aquele imperativo que move a ética da pessoa no sentido de ela fazer algo não porque é o certo a ser feito, mas visando algo além do objeto em si, da ética em si. Por exemplo, eu vou fazer isso, vou ajudar uma velhinha a atravessar a rua porque eu quero ganhar o reino dos céus. Eu estou fazendo aquilo pela ética em si, pelo valor em si, mas porque eu estou visando algo além. Então, toda vez que eu estou visando algo além da ética em si, isso é um imperativo hipotético. Algo me move além da ética em si. Isso é imperativo hipotético. O imperativo categórico é quando você faz porque você deve fazer aquilo porque é uma lei para você, é um código de ética seu. E esse imperativo categórico é porque aquilo é o correto a fazer. Então é algo que você pode expandir. Por exemplo, algo que você pode transformar em uma máxima para todos. Algo que você transforma isso numa lei universal. Então essa seria a ética segundo Kant, né? Sempre que você pode universalizar aquela ação, ela se tornando algo que pode ser aplicado para todos, torna-se uma ética no sentido do imperativo categórico. Algo que você faz porque é o correto a ser feito, né? E para Kant existem dois momentos da ética, né? Ele divide a ética a priori, que é a ética antes de passar pelo crivo da razão, né? Primeiro você tem a ideia de que aquilo é o certo a fazer, mas você não tem a experiência em si, o empirismo. E só pela razão você sabe que aquilo é o correto a ser feito. E aí você tem a ética posteriori, que quando passa pelo crivo da razão. Então vamos fazer uma revisão aqui. Nós vimos que Immanuel Kant, que nasceu na Prússia, na atual Alemanha, foi um filósofo de extrema importância durante o Iluminismo, porque ele conseguiu conciliar duas correntes fortes na época do Iluminismo. A corrente cartesiana, do racionalismo, e a corrente do empirismo, né? Só para relembrando, cartesiano, que é tudo baseado na razão, na lógica, e o empirismo, que é baseado na experiência, a forma de conhecimento baseado na experiência. E aí ele cria aí a teoria dos juízos, né? A teoria dos juízos, onde você tem o juízo analítico, que é mais seguro, que é algo mais baseado na ciência exata, na matemática, por exemplo, na lógica, né? Aí você tem uma forma de juízo, juízo é uma forma de conhecimento, que você tem é mais seguro. O juízo sintético, que é mais empírico, onde você tem, mas é uma forma de conhecimento. E você tem, conciliando os dois, o sintético a priori, que seria uma forma de conhecimento onde concilia o analítico e o sintético. Então, nós demos um exemplo aqui no analítico, por exemplo, o triângulo tem 3 lados, o quadrado tem 4 lados, onde o predicado ele não altera
não altera, não diminui nem acrescenta valor à informação. Então nós temos ali o triângulo tem 3 lados, o quadrado tem 4 lados, né? Então o predicado não altera o sentido, então nós podemos confiar. Nós temos aqui então o sintético, onde eu disse o carro é vermelho, o carro é preto. O carro pode ter cores diferentes, então o predicado ele complementa aí o sentido do sujeito, que é o carro. E o sintético a priori, eu disse assim, todo corpo pesa, todo corpo tem peso. Nós sabemos que para existir o objeto, o corpo, o objeto, precisa ter massa, e a massa com certeza vai dar peso. O peso ele pode ser variado, né? Variável. Se estando no planeta Terra tem um peso, na Lua tem outro, em Marte tem outro. Então você pode ter objetos com pesos diferentes. Então ele complementa. Então você tem a conciliação entre o juízo analítico, sintético, no juízo sintético a priori. Então seria uma ideia de uma dialética, que é a dialética de Kant. O analítico seria a tese, o sintético seria a antítese e o sintético a priori seria a síntese. E aí nós vimos também que a ética kantiana ela é diferente da ética de Aristóteles, onde Aristóteles valorizava a felicidade, né? A felicidade, a busca da felicidade. A ética de Aristóteles baseava-se na busca pela felicidade. Na ética kantiana é do dever ser. Ele não baseia na busca pela felicidade, né? A ética está acima da moral para Kant. E aí você tem o imperativo, o que move a ação pode ser o imperativo hipotético, que seria o imperativo baseado, visando algo além da ética em si, do dever ser, algo além daquilo que deveria ser feito. Por exemplo, eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua porque eu estou visando o reino dos céus. Aí já não estou fazendo aquilo pela ética em si, pelo código de ética em si, mas visando algo além. Então seria um imperativo hipotético, né? Ou quando diz, eu não vou roubar para não ser preso, pode ser um medo também. Aí eu estou fazendo algo, mas não visando o valor ético em si, visando algo além do valor ético. E aí seria hipotético. O imperativo categórico, que seria eu vou fazer porque é o correto a ser feito, porque passou pelo crivo da razão e esse é o correto a ser feito porque é o meu código de ética. Então esse seria o imperativo categórico para Kant. Então a ética para Kant ela tem 2 momentos. A priori, que é uma ideia em si, uma razão, eu vou fazer algo porque esse é o correto a ser feito. E tem a posteriori, que é quando passa pelo empirismo, pela experiência. E sempre a ética está acima da moral, é maior do que a moral. Então ele diz assim, quando algo que você acha que é ético, ela pode ser aplicada, além do individual, trazer isso para o social, ampliar o sentido universal, então esse é uma ética, é uma máxima que pode ser trazida para a universalidade, uma ação que pode ser aplicada a todos. Então essa é a ética para Kant, aquilo que pode ser aplicado universalmente, né? E Kant foi um gênio porque ele trouxe uma ideia que vem de Copérnico, quando Copérnico disse que o Sol, na verdade, é o centro do sistema. O pessoal estava tentando entender as estrelas, astronomia, entender o universo, mas como a Terra como sendo o centro. Copérnico coloca o Sol como centro. Então ele também fez uma revolução trazendo o sujeito, o homem, para o centro. Então Kant faz uma revolução, ele traz o sujeito, o homem, para o centro do estudo, né? As correntes estavam estudando o objeto de estudo é a razão, o objeto de estudo é a experiência, e Kant traz o sujeito, o homem, para o centro do estudo. Essa é a revolução copérnica de Kant, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês nos estudos e te vejo na próxima. Tchau, tchau!